Vamos iniciar, então, esse curso de psicanálise relacional. Vão ser 4 encontros nas quintas-feiras, nesse horário. E isso é uma organização do Núcleo Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapia Relacional, que é um novo grupo que estamos iniciando, né, há pouco tempo. E, dentro desse contexto, estamos oferecendo esse curso de introdução a esse movimento psicanalítico que não é muito conhecido no Brasil, não? E, então, dentro desses 4 encontros, nosso primeiro encontro de hoje vai ser, sobretudo, como diz o título aqui, né, orientado para falar um pouco do contexto histórico do surgimento da psicanálise relacional, porque a psicanálise relacional ela não chegou assim de nada. E é importante de ter uma ideia de onde e como esse movimento, eu estou insistindo sobre a palavra movimento, porque não é uma escola de psicanálise, como a gente vai ver, desse movimento surgiu, principalmente nos Estados Unidos, e agora está se espalhando vamos dizer, pelo mundo psicanalítico. Bom, então, para poder começar a situar esse contexto, né, precisamos de voltar sobre a situação da psicanálise após a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, provavelmente, a capital da psicanálise era Londres. Um pouco antes da guerra, o Freud chegou em Londres. Bom, foi uma aventura, mas ele conseguiu chegar. E quando Freud chegou, com a filha Anna Freud, na verdade, já tinha lá a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela já tinha, como dizer, iniciado um ensino, publicado várias coisas, quando, em 1938, quando Freud chegou. E, naturalmente, Freud não chegou sozinho, porque tem outros psicanalistas, particularmente judeus, que tiveram que fugir do nazismo e que chegaram lá na Inglaterra, em Londres, e todo esse pessoal, todo esse povo se encontrou lá na BPS, ou seja, British Psychoanalytic Society. Só que, naturalmente, houve lá um problema. Por quê? Porque, de um lado, tinha Anna Freud, do outro lado, Melanie Klein. Ambas trabalhando com crianças, mas com ideias radicalmente diferentes. Melanie Klein considerando que uma psicanálise de criança é, na verdade, uma psicanálise mesmo. A única diferença é que a criança vai brincar e que, então, ela vai desenvolver essa técnica de brincar. Naturalmente, isso remete a toda a teoria kleiniana, que não é o lugar aqui de retomar. Do outro lado, Anna Freud considerava que uma psicanálise com criança tinha uma parte educativa, ou seja, tinha que, como a criança é um ser em devir, tinha que educar. Então, durante a guerra toda, vocês imaginam as reuniões da sociedade inglesa lá, com as bombas caindo, e as controvérsias, o que foi chamado as famosas controvérsias, que demoraram lá quase a guerra toda, com apresentações, Anna Segal, enfim, vários analistas apresentando, e muitas discussões. Porque, naturalmente, o problema, e isso é um problema recorrente, a gente vai ver depois, o problema era a questão da formação. E a formação, ela se fazia no Instituto de Psicanálise, a partir do modelo fundado por Eitingon, em Berlim, no começo dos anos 20,
ou seja, com esse famoso tripé da análise pessoal, da supervisão e da formação teórica. Mas o problema é que no Instituto de Londres chegava a pergunta, tudo bem, mas então a formação teórica vai ser kleiniana ou vai ser freudiana clássica? E por aí foram muitas brigas, muitas controvérsias, como a palavra ficou depois. Como que isso terminou? Para resumir essa história, né? Isso terminou pelo fato que a sociedade se dividiu em 3 grupos. De um lado, houve o grupo kleiniano, com Melanie Klein e as seguidoras dela. Do outro lado, o grupo chamado freudiano ortodoxo, com Anna Freud, e uma boa parte dos analistas que chegaram fugindo do nazismo. E um terceiro grupo muito interessante, que, vamos dizer, não estava nem exatamente de um lado, nem do outro, mas que queria desenvolver um pensamento. E é nesse terceiro grupo que, pouco a pouco, vão surgir as famosas teorias de relação de objeto, porque nesses terceiros grupos tem analistas famosos, como, por exemplo, o Balint, ou a Ella Sharp, James Drecke, que vai ser o tradutor da Standard, do alemão para o inglês, Sylvia Payne, Marjorie Brierley e o Rickman. Esse é um exemplo que tinha também o Winnicott, tinha também o Fairbairn, enfim. Esse grupo, chamado também terceiro grupo ou dos independentes, era um dos grupos que vai ser o mais produtivo para o futuro da psicanálise. Bom, no mesmo tempo, depois da guerra, vai surgir uma questão teórica clínica, que é a questão da contratransferência. Até lá, a questão da contratransferência estava pensada por Freud como uma questão que deve ser resolvida com mais análise do lado do analista. E Freud é muito claro, por exemplo, tem uma carta de Freud a Binswanger, onde ele está dizendo que o analista não pode, do jeito nenhum, comunicar absolutamente nada do inconsciente dele, e que, repetindo os textos famosos dos escritos técnicos dos anos 10, 12, 19, que o analista é um espelho ou um cirurgião, ou, enfim, uma tela branca. Essa posição que Melanie Klein compartilhava vai começar a ser criticado de 2 lados. Só que esses 2 lados, que vão acontecer mais ou menos no mesmo tempo, não vão ter conhecimento um dos outros, porque, de um lado, Paula Hyman está em Londres, aliás, Winnicott também, Winnicott vai escrever um texto sobre o ódio na contratransferência, e, do outro lado, tem um austríaco que imigrou na Argentina, que é Heinrich Hacker, filósofo, músico, uma figura extremamente interessante, que, do lado dele, mas como ele estava na Argentina, ele vai ser traduzido com um certo atraso, ou seja, as pessoas vão se dar conta que ele já tinha pensado coisas em relação a essa questão da contratransferência, sem que ninguém soubesse disso fora da Argentina, ou, vamos dizer, das pessoas que praticam a língua hispânica. Então, esse debate vai começar lá nos anos 50 e vai fazer um grande away, porque, a partir daí, os analistas vão começar a discutir, será que a contratransferência pode ter um outro papel do que apenas alguma coisa que atrapalha, ou não, enfim. Paula Hyman foi a primeira a querer falar desse assunto e, naturalmente, Melanie Klein não gostou. E Paula Hyman fazia parte do grupo de Melanie Klein. As 2 mulheres brigaram e ela
realmente se separou do grupo kleiniano. Então, essa questão da contratransferência vai atravessar, ela vai começar a surgir lá no começo dos anos 50, mas é bom de não esquecer que essa questão vai permanecer e atravessar as décadas até chegar à psicanálise relacional, né, com a noção de autorrevelação, que, com certeza, a gente vai ter oportunidade de comentar nos outros encontros que teremos. Então, isso, depois da guerra, configurou uma primeira mudança de paradigma. O que eu quero dizer com mudança de paradigma? Eu estou falando aqui das referências teóricas que permitem de pensar a psicanálise, né? Ou seja, o modelo de Freud, que é um modelo hidráulica, que é um modelo que se apoia sobre a ciência da época de Freud, né? Esse modelo que é um modelo de forças que são opostas com os conflitos, enfim, vocês conhecem, né? Esse modelo, depois da guerra, ele vai ser trocado por um outro modelo, que é o modelo da comunicação. Né? Por que o modelo da comunicação? Porque durante a guerra, essa noção de comunicação vai ser muito desenvolvido pelo fato que tinha que decifrar as mensagens codificadas dos nazistas, para poder, naturalmente, como dizer, se defender ou preparar os movimentos de tropas. Né? E também, exatamente nessa época, que vai aparecer o nascimento da famosa cibernética, ou seja, da futura ciência da computação. Né? Com Turing, por exemplo, um gênio inglês que vai ser um dos fundadores dessa cibernética. Né? Então, é interessante ver isso, porque Lacan, depois, vai utilizar a cibernética, né? Para aqueles que estudaram Lacan, no seminário 2, quando ele faz um comentário sobre a Carta Roubada, que é, aliás, também o primeiro texto dos escritos de Lacan, vocês têm uma parte final desse texto sobre parênteses dos parênteses, e dentro desse modelo que ele está desenvolvendo para definir a chamada cadeia L, ele mostra lá um modelo cibernético. E dentro do seminário 2, que é o seminário sobre o eu, Lacan vai falar bastante de cibernética mesmo, da teoria dos jogos, etc., de von Neumann, enfim. Ou seja, realmente, nessa época, temos uma mudança, uma nova maneira de pensar a psicanálise, e essa nova maneira é ligada à comunicação, que, naturalmente, vai trazer também um outro elemento que é muito importante, que é a importância do meio ambiente na comunicação. Que esse meio ambiente seja a família, mas também, de uma maneira mais ampla, o meio ambiente no qual um ser humano, um pequeno ser humano, vai nascer e ter que se desenvolver. Então, naturalmente, vocês já estão ouvindo e reconhecendo lá o pensamento que Winnicott vai desenvolver. E os problemas vão ser ligados a falhas dessas comunicações, através de conceitos como privação ou deprivação. Winnicott vai abordar a clínica, por exemplo, dos comportamentos antissociais, e radicalmente trazer novidade dentro desse contexto. Bom, ok. Isso é na Inglaterra. Mas, no mesmo tempo, na França, tem também várias mudanças que acontecem. Lá também, eu não vou entrar nos detalhes, mas só lembrar que a psicanálise na França
vai passar por duas cisões, uma em 53, onde, de novo, por causa da formação do psicanalista, de novo, por causa da fundação de um novo instituto, um grupo de psicanalistas, chamado os universitários, e liderado por Daniel Lagache, vão se separar da Sociedade Psicanalítica de Paris, a SPP, e fundar um outro grupo sobre a questão da análise leiga, ou seja, a análise que pode ser feita por psicanalistas não médicos. E Lacan, que vai ser a figura, naturalmente, que vai subir muito dentro desse contexto, vai fazer parte desse grupo que vai se separar. Então, até lá não tem problema, porque, bom, tudo bem, ele se separa, a França tem muitos psicanalistas, então o novo grupo vai simplesmente pedir reconhecimento a Londres para poder entrar na IPA com a especificidade dele. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, e apesar de mais de 10 anos de negociações entre Paris e Londres, de vai e vem, assim, em 63, a associação não é reconhecida pela IPA por causa de Dolto e Lacan. E então, bom, por quê? Por causa Dolto e por causa da psicanálise dela. Ela tinha feito psicanálise com um analista que não foi mais reconhecido pela IPA, houve muitos problemas lá, e Lacan por causa da prática das sessões curtas, que não podia ser aceita. Na história da psicanálise, essa questão do enquadro foi sempre uma questão sine qua non. Ou seja, é uma questão, na verdade, que é bem interessante, porque quando a gente vê a evolução da psicanálise, dentro da IPA, temos várias, como dizer, orientações políticas, ideias diferentes, com debates, às vezes, muito quentes, controvérsias, mas sobre o enquadro todo mundo concorda. E no movimento lacaniano é o contrário. Vocês têm uma grande flexibilidade de formação, de escolha de analista, também em relação ao enquadro, mas a doutrina não é muito assunto de discussão. Mas, enfim, naturalmente, nosso propósito aqui não é de fazer a história do movimento lacaniano. Mas o movimento lacaniano vai ter uma, como dizer, uma influência determinante sobre a história da psicanálise no mundo, e particularmente no mundo latino. Ou seja, no Brasil, o que temos no Brasil? Tivemos primeiro uma influência kleiniana, muito importante, e, num segundo tempo, uma influência de Bion, ou seja, vamos dizer, é um neocleiniano, ou seja, alguém que fez uma releitura, que avançou nesse pensamento de Melanie Klein para desenvolver todo um pensamento original, e Bion ele veio várias vezes visitar aqui, ele fez seminários, ele fez supervisões, enfim, ele foi um analista muito ativo no Brasil e deixou uma, como dizer, uma influência muito forte dentro dos grupos ligados à IPA no Brasil. De um lado. Do outro lado, a partir do fim dos anos 60, início dos anos 70, o lacanismo chega no Brasil e vai, naturalmente, se espalhar, como em todos os países de língua latina, e temos hoje um panorama, como dizer, na psicanálise brasileira, que é dividido entre um lado a psicanálise ligada à IPA, com múltiplos, vamos dizer, tendências, e do outro lado, os grupos lacanianos, porque você sabe que isso é uma nebulosa, não é um grupo, naturalmente, tem grupos que são bem mais numerosos do que outros, tem grupos que são muito pequenos, mas, enfim, tem muitos grupos. E
não tem muito diálogo entre esses dois grupos, né? Eu não diria que não tem, mas não tem muito. Tudo bem. Nesse ponto, temos de um lado o que aconteceu na Inglaterra, com Melanie Klein, o encontro com Anna Freud e o terceiro grupo, os independentes, que vai dar luz às teorias de relações de objetos, isso na Inglaterra, e do outro lado, na França, o nascimento do movimento lacaniano, com a fundação da École Freudienne de Paris, que é uma coisa absolutamente única, menos uma pequena exceção que a gente vai falar depois, na história da psicanálise, ou seja, e aliás não era do jeito nenhum o que Lacan queria, né? Mas foi a fundação de uma escola, ele que vai chamar isso de escola, uma escola que é fora da IPA. Então, isso não existia, simplesmente não existia, porque psicanálise igual IPA. E, de repente, depois dessa briga e de o que Lacan vai chamar de excomunhão, não vai ter mais, e ele vai fundar esse grupo que, depois da morte dele, vai explodir nessa que eu chamei de nebulosa lacaniana, com uma multidão de pequenas associações, algumas maiores, algumas menores. Ok. Mas, para poder encontrar a psicanálise relacional, sabendo do que acontecia lá na Inglaterra e na França, precisamos de passar do outro lado do Atlântico para ver o que estava acontecendo depois da guerra lá nos Estados Unidos, do ponto de vista da psicanálise. Então, o primeiro ponto é o culturalismo. O culturalismo é isso que eu estava dizendo, que tinha uma exceção falando de Lacan. Karen Orney e Clara Thompson Karen Orney vai fundar a Association for the Advancement of Psychoanalysis, a AAP, em 41, que é a primeira, realmente, associação que está fora da IPA, mas que vai se manter dentro de um lugar muito, vamos dizer, definido, muito, vamos dizer, específico, o que não é, do jeito nenhum, o caso do lacanismo. Bom, então, isso é o primeiro ponto. Ou seja, já com o culturalismo, temos um pensamento que vai começar a se desenvolver nos Estados Unidos, que é de dar um papel importante ao meio ambiente, para falar o winnicottiano, mas a cultura, enfim, as coisas que acontecem e que não são dentro da pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a formação é dupla. Por isso, eu vou seguir o que Lewis Aron, que é um dos grandes psicanalistas do movimento relacional, morreu em 2019, e ele tomou como exemplo para falar desse desenvolvimento da psicanálise relacional, o programa de pós-doutorado em psicanálise e terapia intensiva da University de Nova York, né? E esse programa ele vai ser fundado em 1961. E em 1961, então, vamos recolocar nosso contexto. Em 1961, na Inglaterra, temos nossos 3 grupos que estão funcionando e os independentes que começam a produzir cada vez mais. E, do outro lado, na França, os lacanianos estão... Enfin, tem a negociação que vai não conseguir a afiliação em 63. Então, lá nesse programa de pós-doutorado, as disciplinas eram ofertas nas tradições, do lado de Freud ou de Sullivan e Fromm. E a ideia dos fundadores desse programa era de fazer passarelas entre os diversos pontos de vista, de promover estudos comparativos, debates de alto nível e o exame crítico de concepções básicas de várias tendências.
na psicanálise. Bom. Mas, a partir de 70, uma polarização aconteceu. Então, quando eu estou falando das tradições de Freud, Sullivan e Fromm, é bem importante de entender que, na verdade, são duas linhas. Quando Aaron está falando de Freud, ele está falando da famosa ego psychology. A gente vai voltar nela. Ele é humanista, que é um outro movimento e que é, vamos dizer, uma escola absolutamente americana. Ela não se desenvolveu fora dos Estados Unidos. E essa formação vai se tornar exclusiva. Ou seja, o candidato que queria fazer esse pós-doutorado, ele devia escolher uma via. Ou ele ia fazer a via freudiana, da ego psychology, ou a interpessoal humanista de Sullivan e Fromm. E o problema aqui são os protagonistas, Sullivan, Fromm, e os três fundadores da ego psychology, Hartmann, Löwenstein e Chris. Löwenstein, entre parênteses, foi o analista de Lacan, mas eles brigaram, foi uma coisa terrível também. Bom. Então, as consequências é que a integração desapareceu, porque, de um lado, é como se tivesse lá uma cisão interna dentro do próprio programa de pós-doutorado, com, de um lado, os defensores de uma psicanálise freudiana americanizada, que Lacan vai criticar enormemente, né? Lacan vai passar 3 anos acabando com a ego psychology, mas ele nunca vai falar uma palavra sobre Sullivan ou sobre os interpessoais. Nunca. E, do outro lado, esses interpessoais. Então, a integração, visto pelos fundadores, ela desapareceu. E o resultado é que cada linha vai crescer de uma maneira independente, com os seus seminários, seus jornais de estudo, seus currículos, seus jornais, e, naturalmente, falando línguas diferentes. Você sabe que uma das particularidades da história da psicanálise é que cada um tem que aprender uma língua. Você fala kleiniano, você fala lacaniano, você fala bioniano, e, geralmente, o vizinho não entende o que você está dizendo. Uma tímida terceira linha existia, mas não deu certo. Estamos lá no fim dos anos 60. Né? Bom, de uma certa maneira, na França, tinha alguma coisa similar, porque, de um lado, tinha a SPP, a AFP de Lagache, que estavam desenvolvendo o trabalho deles em relação à IPA, por exemplo, na SPP, psicanalistas muito famosos, como André Green, vão aparecer. Né? E, do outro lado, a Escola Freudiana de Paris tinha Lacan, que desenvolvia, naturalmente, a teoria dele até a morte, ou seja, até o começo dos anos 80. Né? Então, bom, isso é só para fazer um pequeno paralelo. Né? Estamos aqui agora focados sobre a situação nos Estados Unidos. Né? O que vai me permitir agora de fazer uma pequena parêntese sobre a questão dos sectarismos e das escolas. Né? Ou seja, bom, infelizmente, isso faz parte da história da psicanálise, e eu diria que, de uma certa maneira, e com isso também que a psicanálise relacional está acabando. Não? O tempo das escolas, podemos dizer que o tempo das escolas, de uma certa maneira, foi necessário. Ele foi um momento da história da psicanálise, um momento das associações independentes, enfim, do sectarismo com todos os ismos que vocês podem imaginar. Né? Ou seja, o freudismo, o anafreudismo, o kleinismo, o bionismo, o bioniano, eu sou bioniano, eu sou kleiniano, o lacanismo e o neolacanismo, uma nebulosa, como eu já falei várias vezes,
mas também o interpessoal humanista, IH, interpessoal humanista, contra a ego-psychology, a self-psychology, que eu vou falar daqui a pouco, Carl Orne e Thompson com o culturalismo, Jung, e dois que escaparam, dois ingleses, Winnicott e Bowlby, por razões opostas. Um que vai no mais particular, porque, de uma certa maneira, alguém dizer que ele é winnicottiano, isso não faz sentido. O primeiro que dizia que isso não teria sentido seria Winnicott, claro. E, do outro lado, o Bowlby, mas Bowlby, por outra razão, porque ele vai ser o primeiro a começar a querer desenvolver estudos dentro da psicanálise. Isso é um assunto que a gente vai falar nos próximos encontros. Então, as seitas, as igrejas, bom, a seita, isso vem do latim secta, uma via que se segue, um partido, uma causa, uma doutrina. Nas seitas é importante conhecer a doutrina. O que é a doutrina disso? Então, vai por aí. E, naturalmente, a noção, a palavra escola, que vem da época de Aristóteles, dos gregos, um modo de pensar e de viver. Não é por acaso que Lacan escolheu a palavra escola. Ele fez uma alusão direta a essas escolas da antiguidade. Também tem a organização hierárquica, ou seja, dentro de uma seita, vocês têm a hierarquia, que é uma hierarquia também de poder. E a noção de sagradas escrituras, do texto sagrado, que é revelado, ou seja, um pensador vai revelar um texto, e esse texto pode ser citado, mas ele não pode ser criticado, porque é uma sagrada escritura. Também a noção de língua secreta, de doutrina esotérica, eu posso falar essa língua com você, porque somos da mesma seita, a gente se entende, mas os outros não vão entender nada. Naturalmente, se tem uma noção de Sagrada Escritura, tem uma doutrina, tem possibilidade de heresias, heresia é criticar a Escritura Sagrada. O que é exatamente o que aconteceu com Lacan, quando ele vai falar de excomunhão, é porque alguma coisa desse enquadro que ele está criticando não é uma coisa possível, sustentável para a IPA. Ou seja, qualquer decisão da hierarquia pode produzir uma excomunhão. Isso demorou 40 anos. De uma certa maneira, ainda existe, mas eu diria que tem uma certa tendência a diminuir, que seja em todas as direções e orientações, cada vez mais as escolas, as associações estão, vamos dizer, mais flexíveis e começam a pouco, querer trocar ideias. Então, voltando. Uma novidade. Em 71, Heinz Kohut vai lançar um livro chamado A Análise do Self. E esse livro vai fazer, estamos voltando nos Estados Unidos, vai fazer uma grande confusão, porque é o seguinte, de um lado, o programa não sabia muito bem como integrá-lo dentro dos currículos, vamos dizer. Ele deveria entrar na formação freudiana da ego psychology, ou isso deveria entrar na parte interpessoal. Problema porque, de um lado freudiano, tinha um interesse sobre um novo campo, particularmente sobre o estudo clínico, o encontro clínico com pacientes borderline, mas também uma grande insatisfação porque ele mantinha considerações com noções que, do lado interpessoal, não era mais considerado,
com o conflito, pulsões, desenvolvimento, vicissitude do desenvolvimento, enfim. Então, de um lado era bom e do outro lado não era bom. Né? Do outro lado interpessoal, eles achavam um olhar favorável sobre o que consideravam como um ataque contra a metapsicologia clássica, mas outros diziam, não, mas tudo bem, mas na verdade é só uma outra maneira de arrumar alguma coisa que é intrapsíquica, que é uma psicologia interna à pessoa e que não tem esse lado interpessoal que para nós é fundamental. Resultado, ninguém sabia onde colocar a abordagem de Kohut dentro do programa de pós-doutorado. Então, recapitulando, né? Para ver para você o contexto, né? O culturalismo, um grupo de pessoas trabalhando sobre questões muito sociais, até políticas e psicanálise, né? 2, essa questão do programa duplo entre, de um lado, os tradicionalistas ortodoxos, vamos dizer, freudianos, da ego psychology, e, do outro lado, aqueles do interpessoal humanista, que vão considerar a psicanálise como um encontro, tudo funciona dentro do que está acontecendo entre paciente e analista, e o analista é um observador participante, um participante observador. E o quarto ponto é a chegada progressiva nos Estados Unidos dos autores ingleses, das relações de objeto, porque até lá, estamos nos anos 70, até no fim dos anos 70, até lá, esses autores não eram lidos, não eram conhecidos pelos analistas americanos. Da mesma maneira que, aliás, os autores do interpessoal humanista não eram conhecidos nem lidos pelos ingleses ou pelos europeus do continente. Então, esses autores como Fairbairn, Guntrip, Bowlby, Balint, Winnicott, estão chegando lá e, naturalmente, eles estão trazendo novidades, né? Fairbairn que está dizendo, não, a libido, ela não funciona assim em direção da satisfação. Não, a libido, ela busca um objeto. Isso muda tudo, naturalmente. Né? Aí Guntrip, que é vamos dizer, o aluno, o discípulo de Fairbairn, vai desenvolver ainda mais. Bowlby vai chegar com a teoria do apego. Balint com a falha básica. E Winnicott com todos os... Bom, tudo isso está trazendo novidades para os americanos. Aqui, Fairbairn, Guntrip e Bowlby. Então, todas essas concepções eram vistas como ataques pelo lado oficial freudiano da ego psychology. Fairbairn e Guntrip eram considerados heréticos, né? Exatamente como eu falei um pouco antes, né? Heréticos porque criticando um dogma de Freud. Não é Freud que dizia que era um dogma, são esses autores depois considerando como Sagrada Escritura. Né? Do lado interpessoal, também tinha críticas sobre esses autores ingleses. Por quê? Porque eles mantinham a terminologia freudiana. Mesmo que essa terminologia podia ter um sentido diferente, mas as palavras ficavam, né? As noções de pulsão, de regressão, preocupado com estruturas, objetos internos, enfim, tudo isso do lado interpessoal era para se afastar disso, não era para continuar com esses conceitos. E, continuando esse movimento, vão chegar depois os neoclanianos, como Betty Joseph, por exemplo, uma nova geração de autores ingleses, o Bolas, mais recente, Coulthard, e novas ideias do continente,
com McDougall, naturalmente Green e Lacan. Mas Lacan, vocês sabem que Lacan vai entrar nos Estados Unidos pelos estudos literários, né? Ele vai entrar pela universidade e, particularmente, nas faculdades de letras. Mas, pouco a pouco, mudanças estão chegando. Porque no começo dos anos 80, muitos jovens candidatos para fazer a formação, lá nesse programa de pós-doutorado de Nova York, na verdade, estavam muito insatisfeitos com a situação. Eles procuravam um lugar, uma casa para poder desenvolver, para poder trabalhar, uma psicanálise que seria além das querelas de escolas. Ou seja, eles começavam a trazer alguma novidade sobre, vamos dizer, o desejo deles de se integrar e de trabalhar em grupo. Nesse contexto, novos autores e novas ideias vão aparecer. Aqui, alguns exemplos. Por exemplo, Merton Gill, que ele estava numa posição tradicionalista da ego-psychology, ele vai, pouco a pouco, trabalhar essa noção de transferência para uma dimensão cada vez mais interpessoal. É extremamente interessante de ver o percurso de Merton Gill e como ele vai, pouco a pouco, mudar a posição dele em função disso. Edgar Levinson, em 72, vai escrever um livro verdadeiramente visionário, antecipando uma visão a partir da teoria dos sistemas dinâmicos, assunto que a gente vai ver no último encontro desse curso aqui. Thomas Ogden, que todo mundo conhece, já em 79, estava repensando a noção de identificação projetiva, o famoso livro dele, Os Sujeitos da Psicanálise, vai se tornar um clássico. E, Thomas Ogden é hoje em dia o autor que é o maior sucesso de livraria da psicanálise, né? E o outro, o número 2, vamos dizer, é Christopher Bollas, também, que vai lançar em 87, A Sombra do Objeto, um livro também que está abrindo o espaço. É claro que o pensamento de Bollas abre uma flexibilidade que a psicanálise não tinha. Então, esses autores americanos, Bollas é americano, mas ele foi viver e trabalhar em Londres, né? Esses autores são o sinal do que alguma coisa está mudando. Aqui eles. Merton Gill, Edgar Levinson, Thomas Ogden e Christopher Bollas. Em 83, vai ser lançado um livro que vai fazer o efeito de uma bomba. Escrito por Greenberg e Mitchell, esse livro, Relações de Objetos e Teoria Psicanalítica, vai reescrever a história da psicanálise a partir dos contextos sociais, políticos, éticos. Ou seja, se trata realmente de uma novidade, uma nova maneira de pensar a psicanálise. Então, eu aproveito aqui para abrir um pequeno parêntese sobre bibliografia, porque, infelizmente, para aqueles que não leem o inglês, realmente tem, eu vou dizer, tem quase nada. Mas tem duas exceções que são as seguintes. Esse livro aqui, Relações de Objetos e Teoria Psicanalítica, que foi publicado pela ArtMet, de Porto Alegre, e que vocês podem, às vezes, encontrar na estante virtual, infelizmente, para um valor que, às vezes, é mais de colecionador do que de pesquisador. Mas, enfim. O outro livro é o livro de Daniel Stern, sobre o mundo interpessoal do bebê, que também foi publicado
na ArtMed, de Porto Alegre, e que é também um dos livros importantes de movimento de psicanálise relacional. A gente vai voltar a falar de Daniel Stern quando falaremos da questão das relações entre cuidadores e infantes. Fora disso, vocês podem encontrar algumas coisas em nosso site, que é psirelacional.com.br. Lá tem um blog e vocês podem encontrar pequenos textos sobre diversas questões ligadas à psicanálise relacional. E também, na parte de bibliografia, tem os 2 livros que eu escrevi, que são em português também, sobre a psicanálise relacional. Fora disso, infelizmente, ou vocês vão encontrar textos que não são ou bem traduzidos ou que são incorretos, e tudo isso dentro de uma raridade enorme na língua portuguesa. Então, prudência, porque tem realmente coisas que circulam que não são corretas. Bom, então, é Mitchell que vai inventar, cunhar esse termo relacional. A gente vai ver na próxima vez por quê e o que é esse termo relacional, como é que ele vai escolher esse termo, né? E, em 88, uma terceira via vai aparecer lá no programa de pós-doutorado da Universidade de Nova York, que vai ser uma via relacional. Então, a partir de 88, a gente pode dizer que, mais ou menos, em 88, que o movimento relacional vai começar a existir através desse reconhecimento que ele vai ter dentro da instituição lá de Nova York, no programa de pós-doutorado. Ou seja, os candidatos vão ter uma opção suplementar entre o interpessoal e a Ego Psychology, vão poder escolher a via relacional. Então, esse percurso é um percurso histórico que eu achava importante de apresentar para vocês, porque é para mostrar que essa psicanálise relacional, ela não caiu do céu, ela é o resultado de um movimento que demorou muitos anos. Aliás, muitos dos analistas importantes da psicanálise relacional já morreram. Então, porque isso chega aqui no Brasil, aí temos a impressão que isso é a novidade, né? Bom, tudo bem, é uma novidade para nós aqui, mas é bem... Por exemplo, o Philip Bromberg, ele morreu este ano, ele tinha 88 anos, ou seja, já um senhor de uma idade respeitável, né? Ou seja, esse movimento existe desde o fim dos anos 80, vamos dizer que entre 83 e 88 as coisas vão começar a se configurar melhor, né, para poder, a partir de 88, tomar um rumo mais claro, vamos dizer. E é assim que a psicanálise relacional, aqui, por exemplo, é uma foto da primeira jornada de psicanálise relacional no Portugal, né? Isso para mostrar que a psicanálise relacional vai se internacionalizar através dessa IARP, ou seja, a International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. E vocês podem ver que já tem a IARP Argentina, Peru, Austrália, enfim. Ainda não tem a IARP Brasil, mas estamos no caminho, como nosso núcleo, para poder, pouco a pouco, desenvolver aqui no Brasil um grupo com as pessoas interessadas
a trabalhar nessa nova direção. Mas, no final, o que é a psicanálise relacional? Então, é exatamente o que a gente vai ver na próxima vez, através de uma segunda mudança de paradigma, né? E onde a gente vai poder entrar, vamos dizer, na matéria, no conteúdo específico e substantífico dessa psicanálise relacional. Então, agora eu vou parar aqui e